Muito bem, meus irmãos, nós estamos durante esse ano todo falando sobre a justiça do reino de Deus, ou o reino de Deus, não é? Então é sempre bom retomar os conceitos sobre o reino de Deus. Nós já trabalhamos aqui, né, todos nós que temos a oportunidade de falar do Evangelho da Graça aqui, definir de forma bem prática o reino de Deus. É o lugar onde a vontade de Deus ela é estabelecida, ela é feita de uma forma decisiva e inegociável. Evidente que, por enquanto, esse reino de Deus, ele está em conflito com o reino das trevas. Há uma tensão. Nós já trabalhamos essa questão toda, né, várias vezes aqui, e fomos transcendendo aí alguns outros assuntos. Nós terminamos de trabalhar o ano passado a questão do reino de Deus e a ética, ou a ética do reino de Deus, né? E por que é importante nós sempre redefinirmos ou lembrar a definição? Porque o texto que nós vamos trabalhar agora, ou o tema que nós estamos trabalhando agora, começamos pela manhã com o pastor Décio, na exposição de Jeremias 23, sobre a justiça. E a justiça, ela é um termo gêmeo, podemos dizer assim. Justiça, ética e moral são termos intercambiáveis, que se nós não tivermos um pouco de cuidado, a gente acaba tomando uma pela outra, e não há nenhum prejuízo em relação a isso, não é? Então nós trabalhamos a ética do reino de Deus, ela está posta. Então, sobreposto à ética do reino de Deus, nós vamos trabalhar esse mês com a questão da justiça. É como se fosse colocando camada e vamos entendendo ela no todo aqui. Então nós precisamos, de uma maneira muito prática também, definir de forma dinâmica, objetiva, o que é justiça. Ora, de forma muito prática, a justiça, a qualidade da justiça é a qualidade daquilo que não está inclinado, não é? Então, qual é o contrário de justiça? Aquilo que está torto, inclinado. Aquilo que está reto diz respeito àquilo que é justo, aquilo que é probo, aquilo que não está com deficiência, aquilo que é íntegro também. Então você percebe que praticamente as mesmas palavras que nós definimos um comportamento ético e moral também cabe aqui. Mas é claro que nós podemos agora subir um degrauzinho a mais e aplicar a ética e um comportamento de justiça. E para que eu consiga falar disso, sobre a justiça, nessa noite, eu quero tomar o texto de Ruth, capítulo 2, para que percebamos aqui que esse evento do capítulo 2 de Ruth, ela tem uma história que mostra a justiça, não de forma teórica, teológica, ética, filosófica, não, ela é prática. A vida vai acontecendo e pessoas do dia a dia, pessoas até simples, vamos dizer até simplórias, elas estão vivendo de uma maneira reta, proba, justa, não inclinada, porque estão vivendo por amor ao reino de Deus, pela ética do reino de Deus, de forma ética, justa e santa, ok? Então nós vamos trabalhar aí o capítulo 2 de Ruth, mas eu preciso retomar alguns conceitos aqui. E a última vez que eu ocupei aqui o púlpito para pregar sobre a ética do reino de Deus, eu falei sobre o capítulo 17 de Juízes. E eu preciso retomar alguns conceitos dali, porque o período é o mesmo, a circunstância é a mesma, o contexto é o mesmo. O que está acontecendo lá em Juízes? No texto de Juízes, nós caminhamos, né, pela leitura de Juízes, mostrando que, à medida que o tempo foi passando, aquela orientação, e mais ainda, mais do que orientação, aquela ordem inegociável, aquela ordem de Deus que deveria ser obedecida, que havia dito para Josué, medita nessa lei de dia e de noite, ela estava se esgarçando, ela estava perdendo a sua capacidade de inteireza, de integridade, ela estava se desfazendo por conta de um comportamento moral dos juízes que estavam governando ali em tempos de crise. Para citar alguns deles, o Gideão, por exemplo. O Gideão, ele tinha perdido completamente a noção de guerra. Você encontra lá no texto do Pentateuco, em Deuteronômio, a metodologia de guerra. E o Gideão, ele tinha esquecido absolutamente tudo, como proceder nas batalhas que Deus havia proposto para a conquista da terra. Em seguida você tem o quê? O Jefité. O Jefité, ele vive
num paganismo exacerbado, um paganismo politeísta. Ele é um camarada confuso, ele não sabe se adora Yahvé, ou Moloque, ou qualquer outro deus ali dos cananitas. Tanto que na casa dele, lendo o texto com cuidado e com uma informação um pouquinho mais adequada de algum comentário, você vai perceber que o Jefté, ele tem o quê? Um panteão de Deus na casa dele. Então ele não tem uma definição de quem é Jeová. Ele é um camarada eclético, ou seja, ele tem vários deuses, um para cada situação. E esse jogo teológico de Jefté, ele não cabe no reino de Deus. No reino de Deus há uma exclusividade. A ética que deve ser vivida ali, ela deriva de um padrão moral que é o próprio Deus. Quando nós chegamos então em Sansão, a coisa ela está na fossa moral. O Sansão, ele debocha de pai e mãe, ele dá ordem para pai e mãe, ele toma uma queixada de jumento. E detalhe, ele não pode pegar em um animal morto porque ele é um nazireu. Ele toma um animal, o leão morto também toma o mel, porque ele está completamente equivocado. Ele é um sujeito em si mesmado. Então ele é um fantoche na mão, inclusive, das mulheres pagãs. Quando nós chegamos lá no capítulo 17, foi o texto que eu usei da última vez que eu estive aqui, não é? Você tem um menino que rouba a mãe, um menino no sentido de dizer, né? Menino aqui caberia mais no sentido de cabeça oca, não no sentido de ordem cronológica, porque ele já é pai de família, ele tem filho também. Então menino aqui no sentido de neófito, de cabeça dura, igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele não é o mais velho só em ordem cronológica, ele é também porque é o cabeça de vento, como dizia a avó, não é? A minha avó, menino cabeça de vento, né? É mais ou menos isso aqui. E aí quando a gente toma o capítulo 17 de Juízes, você tem uma confusão que é muito mais parecida, ou melhor, é muito pior do que o paganismo cananita, do que a ética, a moral e a justiça revelada por Deus no Pentateuco. E você lembra da história, a mãe que amaldiçoa o ladrão, quando descobre que o ladrão é o próprio filho, abençoa. Não, meu filhinho não, Deus abençoe, não é? E o desenrolar da história, acontece que o menino, o Mica, ele contrata um levita. Esse levita depois é cooptado, ele é tomado de assalto por uma outra tribo, não é? E aí então, por fim, a história de Juízes termina com uma concubina de um levita esquartejada depois de ser estuprada, né? Então você percebe que nesse momento do período de Juízes há o que? Uma guerra civil. E a guerra civil, ela é muito interessante sociologicamente, porque quando você tem um inimigo externo, exterior, você tem a união dos israelitas para lutar no objetivo de livrar a terra. Agora na guerra civil, cada um está brigando com a sua própria família, tribo contra tribo. E por que isso é importante? Quando nós tomamos o texto de Ruth, Ruth está acontecendo exatamente nesse caos moral. Ruth é uma história contada no exato momento em que a moral de Israel, o senso de justiça de Israel, ele estava na lata do lixo. O lodo moral, a fossa moral de Israel, enquanto ela está sendo parecida, enquanto ela é parecida com os cananitas, Ruth é um romance narrado nesse caos e confusão moral. E você está com o texto aberto aí, não é? O capítulo 1 de Ruth, o verso 1, ele nos dá uma situação histórica, e por isso que eu toda essa história de Juízes. Olha o que o texto diz: na época do Juízes houve fome na terra. Então você percebe que quando você lê esse texto do capítulo 1, você tem uma informação histórica impressionante, porque você automaticamente, você é acostumado com o texto bíblico, é ouvinte da palavra de Deus, uma boa exposição. Você sabe que Deuteronômio, lá no capítulo 28, está escrito que quando Israel não obedecesse a lei, seja na metodologia de guerra, do governo, na venda de secos e molhados, nas medidas do terreno, na honra do mais velho, e toda a questão que foi revelada lá na lei, Deus castigaria privando de chuva, né? E eu quero só ler esse texto para corroborar com aquilo que eu quero dizer aqui. No capítulo 28, então, Deuteronômio, lembra o que? É a lei, você não precisa voltar lá para a gente não ter todo esse trabalho. Eu vou ler para você. Olha o que Deus vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, 22.
os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com dor, calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até morrerem. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Ora, é claro que eu dei uma retalhada no texto aqui. O contexto diz o quê? Quando vocês abandonarem a lei, qual é a consequência desse abandono? Não vai chover. Então, quando você toma, por exemplo, e lembra aí da questão do Elias, lembra do Elias que disse que não vai chover? Ele é um profeta, e o profeta não é aquele que adivinha o futuro como se ele fosse um ser espetacular, especial, que desvenda os arcanos de Deus por ele mesmo. Não é isso. O profeta, ele é um estudante da lei, ele se debruça na lei, e ele sabe como Deus age a partir da obediência ou a falta dela, da lei, percebe? Então, quando há o abandono da lei, qual é a conclusão imediata de um profeta que estuda a lei? Deus vai cerrar o céu, não vai chover, está lá na lei. Então o Elias, para tomar como exemplo aqui, quando ele vê o Acabe explorando no imposto, o Acabe desviando os recursos, o Acabe adorando outros deuses, qual é a conclusão de um homem de Deus, o profeta? Ele conclui que Deus vai agir conforme aquilo que ele revelou. Então você percebe que o profeta, ele não é um ser empoderado, ele é um sujeito que consegue interpretar a ação de Deus a partir de um comportamento teológico, um comportamento da lei. Então, quando nós tomamos o texto de Ruth, essa informação é importante. Na época dos juízes, houve fome na terra. Ora, se houve fome na terra, nós estamos lidando com um texto que está passando no período de juízes, qual é a conclusão óbvia, escrituralmente lógica? É que esse povo abandonou a lei. Pronto. E aí nós conhecemos uma família que, por conta da dificuldade, eles têm que ir para uma terra estrangeira, para Moabe. O desespero é tão grande, a situação econômica ela é tão complicada, que a Noemi e sua família, ela vai para Moabe. Essa família vai para Moabe. O problema na vida é que quando uma coisa está ruim, ela pode piorar. Chegando na terra de Moabe, já tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão de privação, começar a vida de novo, abandonou as suas raízes, viajaram para Moabe, e num dado momento, o marido da Ruth, da Noemi, morre. A coisa ficou ruim. Os dois meninos que foram com eles, da família, acabaram casando ali com as duas moabitas, conhecemos a história. E de repente os dois morrem, possivelmente algum acidente, porque os dois morrem possivelmente na mesma época. E como já concluímos aqui, se uma coisa está ruim na vida, ela pode piorar, porque a família da Noemi, que foi em busca de uma sobrevida na terra de Moabe, ela perdeu o marido, ela perdeu os dois filhos. Agora você tem 3 viúvas. É verdade que 2 delas é nativa, mas a Noemi, ela é a responsável, ela é a líder das 3 viúvas, se é que isso significa alguma coisa, porque nós já aprendemos e vamos aprender na leitura do texto que eu farei aqui em seguida, que esse mundo ele é complicado, esse contexto ele é pernicioso, ele é agressivo, ele age com mau caratismo com as mulheres. A todo tempo o texto vai informando que há um perigo iminente de estupro das mulheres. Mulher é objeto sexual de gente aqui que beira a bizarrice animalesca. Deu vontade, faz, né? Deu vontade, vai na casa da mulher que é objeto de desejo e rouba para si. É por isso que Deus revelou no Pentateuco, nos 10 mandamentos, é para que para honrar a sua mulher, né? Para amar a sua mulher, no decálogo, para não cobiçar a mulher do próximo. Por quê? Nessa terra, cobiçou a mulher do próximo, o que você faz? Vai lá, mata o próximo e fica com a mulher. Qual é a lei, a ética de justiça de Deus? Não cobiçarás a mulher do próximo. Então você percebe que a lei dada por Deus era uma lei para salvar aquela sociedade, para tornar aquela sociedade um pouco mais digna, um pouco mais humana, menos animalesca. O problema é que aqueles que eram detentores da moral de Deus, eles afrouxaram, esgarçaram a moral, trocaram a justiça de Deus pela injustiça do homem. E agora esse período ele é complicadíssimo. A história ela é narrada, você conhece. A Noemi,
ela se auto-intitula amarga, por conta do evento que ela está vivendo, pela seca que fez a sua família migrar para outro lugar, pela morte do marido e dos filhos, 3 mulheres vivendo num ambiente complicadíssimo. E essa mulher, ela diz: não me chame mais Noemi, me chame Mara, eu sou amarga. Mas quando você olha o texto, você percebe que amarga é uma opinião dela, não é uma opinião de quem anda com ela. Pelo contrário, essa mulher é uma mulher doce, essa mulher é uma mulher gentil, que quando ela ouve que Deus abençoou novamente a terra de onde ela é oriunda, de Belém, ela resolve voltar. Só que ela chama suas noras e ela aconselha para que essas 2 noras voltem, porque ela sabe o que é viver numa terra estrangeira. E mais, na terra onde elas são nativas, elas podem reconstruir a família, elas podem casar de novo e tocar a vida. E na terra onde ela é nativa, a Noemi, ela provavelmente, essas moças não teriam muita aventura na vida. Então você percebe que a Noemi, ela poderia agir com revanchismo, com amargura e dizer: vocês têm que voltar comigo, porque vocês enfrentaram tudo, casaram com os meus filhos e agora tem que enfrentar a vida do jeito que ela é. Mas ela faz uma leitura humana da vida, ela não despeja do amargor, do seu veneno, da sua angústia nas 2 jovens e orienta: voltem, refaça a tua vida. Eu estou liberando vocês, não precisa me acompanhar, eu volto sozinha, a morte me espera lá, não tem problema, voltem vocês. Você conhece a história de muita insistência, a órfã volta, e nós muitas vezes exercemos um juízo de valor exacerbado nessa que voltou, porque a gente não consegue entender muito bem o enredo da história. Mas uma delas volta chorando, desesperada, porque ela está rompendo o vínculo que elas tinham de lembrança do marido que pereceu, que feneceu, que morreu. Mas elas voltam, uma volta, a outra se apega com tamanho amor entranhável, amor das entranhas, e ela faz uma declaração de fé: eu não vou voltar, aonde você morrer eu morro junto, o seu Deus agora é o meu Deus. E a história toda ela se baseia nessa relação da sogra e da nora. Elas voltam por um ambiente que elas não sabem como a vida vai acontecer, elas têm uma expectativa, uma esperança que muito provavelmente vai ser difícil de que as coisas se refaçam de maneira como elas esperam. A partir do que nós estamos lendo aqui, o capítulo 2, aí então eu passo a lê-lo, e aí eu vou fazer uma divisão aqui em 3 partes. Do capítulo 2, do verso 1 ao 3, eu quero narrar aqui, junto com o texto, ou aproveitar a narrativa do texto, o verso 1 ao 3, a relação entre Noemi e Ruth. Do verso 4 ao 17, a relação entre Ruth e Boaz. E para concluir, do verso 18 ao 23, volta para casa Noemi e Ruth. Então você tem esses 3 etapas aí. Então, vamos ao texto. Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Diz assim o texto: Noemi tinha um parente por parte do seu marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Eu vou deixar em suspensão esse texto aqui, depois eu vou trabalhar com ele, ok? Por quê? O texto está indicando o que vai acontecer depois lá no meio do texto. Ele está dizendo, tem um sujeito lá que vai ser importante na história, trabalhamos isso aqui depois. Verso 2 e 3. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então disse a Noemi: vá, minha filha. Respondeu-lhe Noemi. Então vamos pontuar a coisa aqui. Você vai perceber no teu texto que tem uma ênfase, um destaque, uma evidência da nacionalidade da Ruth. Olha só, Ruth, na minha tradução, a NVI, ela tem uma tradução, uma vírgula, e diz assim, a Ruth, não se esqueça, ela é uma moabita.
Então você percebe que o autor, quando ele quer destacar a nacionalidade, ele coloca em evidência. Não vá se esquecer, sabe, a Ruth, ela é uma moabita. E qual foi a atitude da Ruth quando elas já haviam voltado, a Ruth e a Noemi? E o texto vai dizer, a Ruth, a moabita, disse à sua sogra Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Por que é importante nós retomarmos e enfatizarmos aqui com tanta veemência a nacionalidade? Ora, o que o Pentateuco, o que a lei de Deus estabeleceu como um resgate da dignidade humana? Uma coisa chamada lei da respiga. O que era a lei da respiga? Quando você tem uma roça, uma plantação de algum tipo de alimento, de grão, seja lá o que for, é lei de Deus. Deus deixou estabelecido, é a maneira de trabalhar numa lavoura. Você não poderia colher o produto da lavoura junto à rua. Por quê? Para que o estrangeiro, o necessitado, ele passasse pela rua e pudesse pegar aquela planta, aquela comida, para que não passasse fome. A lei também vai dizer que, à medida que os funcionários, à medida que os trabalhadores iam recolhendo a espiga, o grão, seja lá o que for, caísse acidentalmente, a espiga, o grão caiu no chão, não poderia ser recolhido. Era para que aquele que viesse atrás, o pobre, o estrangeiro, o sem condição, ele pudesse ter o que comer. Então essa é uma lei que Deus estabeleceu. E aí eu separei algumas aqui, eu não vou ler todas evidentemente, é uma recorrência. Mas por exemplo, em Levítico 19 está escrito assim, quando fizerem a colheita da sua terra, não colhe as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que o ceifeiro deixar cair. Então é aquilo que eu tentei parafrasear aqui. Nós temos mais 2 ou 3 textos, insistindo, pontuando para não esquecer. Você tem uma roça, você contratou gente para trabalhar, então você está recolhendo lá o grão de milho, a espiga de milho. Então você acidentalmente, você é um trabalhador, deixou a espiga cair, você não pode pegar. Essa espiga que caiu é providência de Deus para que o pobre venha respigar, venha pegar para ter alimento. Na beirada da rua também não era para pegar. Quem que definiu isso? Foi Deus que definiu isso, para que a dignidade humana fosse preservada. No mundo pagão, capitalista, no mundo exacerbadamente materialista, jamais pensaria na dignidade humana. E Deus então estabeleceu como lei. E por que tudo isso é importante? Porque, mais uma vez eu leio aqui, Ruth, a moabita, não é de Judá, não é da aliança. O que ela vai dizer? Eu vou respigar espigas no campo daquele que me permitir. Ora, quem está citando uma lei não é alguém nativo, não é alguém da aliança, não é alguém da família, é alguém estrangeiro, é alguém que teve contato com a lei, com alguém que amava a lei. E aí então nós começamos a lembrar o motivo do apego da nora com a sogra. Essa mulher que ela se chama amarga, essa mulher que ela se auto-intitula amarga por conta das consequências da vida, ela teve a dignidade de saber sofrer nos limites da sua experiência, nos limites da sua competência, da graça de Deus, da sua estrutura, mas não deixou de discipular quem é a nora, porque lá em Moabe, essa mulher, ela conheceu que havia uma lei da dignidade humana, e é a Ruth que vai dizer: eu vou sair daqui, eu vou tomar uma providência e vou procurar uma roça para que eu possa catar as espigas. Então você percebe que a sua sogra, ela fez um bom trabalho de discipulado, mesmo em época de dificuldade, de amargura, época de processamento de luto do marido e dos filhos. Essa mulher, ela dizia: tudo que aconteceu foi Deus que fez isso. Essa mulher entende que Deus está no governo do mundo. Ela entende que Deus não perdeu a mão da história, é Deus que governa. Ela não sabe interpretar o momento, mas ela sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo em meio à dificuldade, ela está ensinando uma moabita. E quando elas voltam, elas têm que arriscar a vida, porque, como a gente já sabe, fora ou no contexto de Judá, no contexto dos cananitas, a mulher, ela é apenas um objeto sexual. Isso vai aparecer, como eu já disse no texto, e ela vai dizer: eu vou sair para respigar,
é a única chance de sobreviver. Ora, quem havia explicado a lei de Deus para ela? A Ruth, a Noemi. Então você percebe a nobreza, a grandeza dessa mulher aqui. E aí o texto do capítulo 2 diz assim: vá, minha filha, vá respigar. Há quem diga que a Noemi não tome a dianteira pelo medo dessa moça que veio de Moabe, ela ser violentada. Então você talvez perceba esse zelo aqui, mas no momento de dificuldade, de desespero, eu vou catar as espigas que cair, eu vou me arriscar, eu vou sair daqui, morrer de fome ou morrer violentada, não faz muita diferença, mas eu vou tentar trazer comida para casa. E mais uma vez a sogra: vá, minha filha. O verso 3, e aí a gente conclui esse primeiro diálogo aqui. O texto diz: então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. É óbvio que ela encontrou uma roça, é óbvio que ela saiu de casa e encontrou um lugar em que ela entrou e com a consciência, ou na sua consciência, a lei, no seu coração a lei da espiga, ela entrou na roça. O problema é que o tempo, ele é de escassez. O problema é de falta. O tempo é de falta, de problema econômico. E se você entrar na roça de uma pessoa que não teme a Deus, você vai ser enxotada de lá. Mas essa mulher corajosamente entrou no primeiro lugar que ela encontrou. E olha o que o texto vai dizer, mais uma vez, o capítulo 2, verso 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Olha o cuidado dessa palavra. Casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Do ponto de vista humano, foi uma mera coincidência. Ela saiu para respigar, ela saiu para pegar espiga, e a primeira roça que ela encontrou, ela entrou. Quando ela está respigando, quando ela está recolhendo a espiga que cai no chão, o texto informa que foi uma casualidade, por acaso, foi um evento fortuito. Foi o primeiro lugar que ela encontrou, ela entrou. Só que a gente começa a perceber que Deus paga a fidelidade com fidelidade. Do ponto de vista humano, é uma casualidade, mas do ponto de vista de Deus, não tem casualidade, é providência, porque Deus paga a fidelidade com fidelidade. E olha o que o texto vai dizer. Mais uma vez, então ela foi e começou a recolher espigas atrás do ceifeiro. Casualmente entrou justo na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Ora, onde que ela entrou? No sujeito, no parente, naquilo que eu abandonei no versículo 1, e depois eu vou tratar dele aqui, no lugar em que o dono da plantação era parente da sua sogra, era o salvador, era o sujeito que tinha condições de mudar o padrão social deles, de salvá-los da miséria, da fome. Ela entra onde? Exatamente na roça do Elimeleque, exatamente no parente do Elimeleque, do Boaz. Então o que nós chamamos historicamente de casualidade é a providência da mão de Deus, que paga fidelidade com fidelidade. Do ponto de vista humano, há um monte de coincidência, mas do ponto de vista de Deus, é a soberana mão de Deus conduzindo para que as coisas cheguem àquilo que Ele de antemão determinou. Bom, se isso já não seria o bastante, agora nós temos a outra porção. Se do verso 1 ao 3 nós temos essa relação Noemi e Ruth, agora então o romance ele toma um sabor muito melhor. Ele toma um gosto teológico, providencial de Deus, muito mais aguçado, muito mais entusiasmado para quem lê. Agora a relação é de Ruth e Boaz. Lembra que a Ruth saiu de casa e ela foi tentar a sorte. Foi, como poderíamos dizer, jogar dados com o destino. Vamos ver o que vai dar esse negócio aqui. Casualmente entrou na plantação que tinha um parentesco com a sua sogra. E aí então começa a relação de Ruth e o dono, o Boaz. Olha o verso 4. Mais uma vez, a palavra deve ser lida com cuidado. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou seus 6 filhos. Então percebe? Ela está colhendo, trabalhando,
valendo-se da lei da respiga, de Levítico, de Deuteronômio, para levar comida para casa. A lei que preserva a dignidade humana. Quando ela está trabalhando, mais uma vez o texto disse, casualmente entrou na roça do Boaz. Agora o texto diz, naquele momento que ela está trabalhando, quem que chega? O dono da roça. E aqui tem um detalhe bastante interessante também. Mais uma vez, aquilo que a história chama de casualidade, nós estamos chamando aqui de providência de Deus. Ou seja, Deus paga fidelidade com fidelidade, Deus retribui fidelidade com fidelidade, justiça com justiça. E aí o texto, verso 4, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou o seu ceifeiro. Como é que o Boaz, ele chega e cumprimenta os trabalhadores? O Senhor esteja com vocês. E aqui você já deve colocar no enredo, na contabilidade, na interpretação do texto, que há um problema econômico. E um proprietário de terra, quando passa por essas agruras da natureza, quando passa por problemas que implicam na economia, ele não chega muito contente no lugar da sua produtividade. Ele deveria chegar aqui, aspas grandes, e já cobrar os funcionários. E aí, colheu muito? Não deixa cair muita coisa não, porque sabe como que é, tem fatura para pagar. Essa lei da respiga aí, ela vale na prosperidade, mas em tempo de seca, não deixa cair nada não. Tira essa gente aí, essa ralé, esses catadores aí, não deixa não. O pensamento capitalista, e a gente vai perceber mais adiante, que os proprietários da roça, de outras roças, eles não tinham essa piedade. Então você percebe que a Ruth, ela escolhe um lugar casualmente o proprietário tem vínculo parentesco com sua sogra, e casualmente ele chega no momento que ela está trabalhando, e ao invés de cobrar a produtividade para pagar as contas em época de crise, ele diz, o Senhor abençoe vocês, o Senhor abençoe vocês. Aqui está um homem que nós já começamos a ter indício que ele ama a lei do Senhor. Aqui está um homem que, por conta do seu tratamento, ele não vai proibir que a lei de Deus seja efetivamente usada ao favor do pobre. Se é um sujeito aqui que não ama a Deus, ele tira essa mulher daqui, arranca ela daqui, porque nós não podemos dar o luxo, em tempo de crise, que alguns venham pegar aquilo que caiu no chão. Mas esse homem ama a Deus, e a primeira coisa que ele diz, não faz uma cobrança aos seus funcionários. Ele diz, o Senhor te abençoe, o Senhor abençoe o teu trabalho, o Senhor abençoe a produtividade, é do Senhor que vem o pão. Então casualmente a coisa vai acontecendo. O verso 4, mais uma vez eu leio, naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor abençoe vocês, o Senhor esteja com vocês. E todos responderam, o Senhor abençoe o Senhor também. Então você percebe uma relação de temor e de piedade. O lugar onde casualmente a Ruth foi colher, ela é uma casualidade no desespero, que nós não conseguimos interpretar por conta do sofrimento, a mão de Deus. Mas Deus está conduzindo essa mulher, porque Deus paga fidelidade com fidelidade. Essa mulher que abandonou a sua cultura, essa mulher que abandonou o seu país, os seus deuses, e viveu em fidelidade com a sua sogra, agora ela está o quê? Porque ela lançou o seu pão sobre as águas, ela está comendo do melhor pão. A mão de Deus levou ela para o lugar onde ela devia estar, porque Deus paga fidelidade com fidelidade. E aí o verso 5 diz assim: Boaz, o dono, perguntou ao gerente, ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela mulher? A gente vai descobrir no enredo que a Ruth, ela trabalhava com tanta gana, com tanto empenho, que chamou a atenção dele. Percebe as casualidades? Ela casualmente entrou naquele lugar, casualmente ele chegou naquele momento, e agora ela trabalhando com tanta gana, que chama a atenção dele. E o verso 6 tem a resposta. O capataz respondeu: é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Outro detalhe aqui, todo mundo já conhecia a fama dessa mulher.
Quando ela chegou para trabalhar, as pessoas já começaram a dizer uma para a outra: essa que está respigando aí, ó, pegando as espigas que caem, é aquela moça que veio de Moabe e não abandonou a sogra dela. Ou seja, quando Deus quer nos favorecer, a sua fama chega primeiro do que você. As pessoas já sabiam quem ela era, só foi um contando para o outro, porque Deus paga fidelidade com fidelidade. Um pouquinho de fidelidade na mão de Deus, que é justo, Ele amplia essa fidelidade à medida da sua graça. Os olhos de Deus contemplam todos nós em todo momento, e Ele exige fidelidade, não porque Ele é sarcástico ou Ele é severo demais, porque fidelidade e justiça é sinônimo do reino de Deus. Agir com fidelidade, seja ela uma migalha de fidelidade, é uma porção generosa na mão do Senhor, porque Deus paga a fidelidade com fidelidade. Portanto, o que Deus coloca nas nossas mãos, nós fazemos com fidelidade para a glória do Senhor, porque isso é potencializado para socorrer não só nós que estamos num contexto, mas todos aqueles que estão atrelados e necessitam de nós. E aí a fama da Noemi, da Ruth, dessas duas mulheres, elas vão de boca em boca. E o texto, verso 7 diz assim: ela pediu que a deixasse recolher e juntar. Então, muito provavelmente ela disse: ó, a lei diz isso, eu quero fazer isso. Deixaram ela entrar, por conta da generosidade do capataz e do seu senhor. E aí o verso 8 diz assim: então o Boaz, o dono, foi até Ruth e disse: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você, ou não moleste sexualmente você. Percebe? Uma mulher em qualquer lavoura, no meio da plantação, desculpe a expressão aqui, era arrastada para um canto, é só objeto sexual. E o texto vai falar várias vezes. Lembra de Juízes 17, 18? Essa mulher, ela arriscou a vida, mas agora vem um homem de Deus e disse: ó, onde as minhas moças forem, você vai atrás delas, e eu vou dar ordem para os meus trabalhadores para não tocarem em você. Por quê? Mais uma vez, Deus sabe guardar a integridade daqueles que agem com fidelidade. Na hora da fragilidade emocional de alguém que está conosco, nós devemos agir com misericórdia e graça. E Deus então age com fidelidade na hora que precisa ser. Deus paga fidelidade com fidelidade. A justiça de Deus, ela não demora a chegar. Deus nos empurra para as circunstâncias para manifestar perdão, amor, generosidade. Deus paga a generosidade com generosidade e assim por diante. Bom, então ela tem essa orientação, ó, não saia daqui. Se você for em outra roça, você vai ser estuprada, molestada. Então colha aqui. Só que a coisa, ela é potencializada ainda. Verso 10, a Ruth, inclinou-se e, prostrada, rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? É claro que esse versículo aqui nós poderíamos discutir e colocar uma série de outras ilustrações, mas nós vamos perguntando: por que alguém age com tanta misericórdia e favor em relação a nós? Por que isso? Pessoas que nunca nos encontrou e de repente se mostra inclinado, se mostra favorável, disposto a nos favorecer, nos ajudar, nos suportar. Por quê? Porque o coração do rei, o coração do escravo, o coração do homem mais terrível ou mais bondoso está nas mãos de Deus, e Deus inclina o coração de quem quer, na hora que quer, para fazer o que quer, em benefício daquele que age com fidelidade com outras pessoas. Eu não preciso entender porque um ou outro age com fidelidade em relação a mim. Eu só preciso crer que Deus levanta quem quer, na hora que quer, para fazer o que quer, porque nós pertencemos a um Deus que é um Deus de justiça e de misericórdia. E aí reflete o Salmo 1: bem-aventurado, bem-aventurado o que ama a lei do Senhor, parafraseando evidentemente, são plantados junto a águas tranquilas e dá o seu fruto na ocasião própria. Então é possível que nesse momento da sua vida, da sua história, você está atravessando por situações bastante complicadas, e você tem a oportunidade de agir com justiça ou a falta dela, com fidelidade ou a falta dela, com amor ou a falta dele, e assim por diante.
mas o padrão da moral de Deus, no reino de Deus, é inegociável. Não depende das intempéries, da questão econômica, ou da moral do outro, ou de onde você vive, se é em Canaã, se é uma moral deturpada como Canaã, não importa. A moral do reino de Deus, ela suplanta tudo. De onde nós estamos, somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. E quando nós agimos de acordo com essa moral e justiça e verdade de Deus, no momento exato, Deus retribui como? Com boa porção, generosa, sacudida, recalcada, transbordante e além do mais. Por quê? Porque Deus paga a fidelidade com fidelidade. E aí o verso 11, o texto diz: Boaz respondeu à pergunta dela: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhece bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Essa metáfora de cujas asas, ela é maravilhosa. A ideia de que Deus vai nos conduzindo como um pássaro, ela é usada recorrentemente nas escrituras, mas só nos basta aqui dizer que é uma metáfora já conhecida. Mas o que esse homem, esse santo abençoador está dizendo? Ele que é proprietário, ele que está enfrentando crise, ele que abençoa, ele então agora ele olha para essa moça, uma moabita, uma estrangeira, e ele conta toda a história. Em algum momento, por alguma circunstância, a história foi contada de boca a boca. Viu? A Noemi, ela voltou, e junto com ela veio a sua nora. Ela abriu mão de tudo, de reconstruir sua vida, e ela está vivendo aqui no limite da mendicância com a sua sogra, e agora ela respingando, catando o que sobra, o que cai. Deus então age favoravelmente, mais uma vez. Por quê? Porque Deus age com fidelidade para aquele que age com fidelidade. A resposta de Deus para quem age com fidelidade é mais fidelidade. A resposta de Deus para quem age com amor é generosamente amor. E ele conta toda a história dela. É por isso que você está sendo alvo da misericórdia, porque você agiu com misericórdia quando alguém estava fragilizado, quando alguém estava na penumbra, no último fio, quando estava à mercê da própria sorte. Você não abriu mão de estar com a pessoa que te ensinou a lei, você voltou. Agora a retribuição é essa: Deus está te abençoando. Por quê? Porque Deus não lança no esquecimento as atitudes de bondade no teu reino. O verso 13 diz assim: e disse ela: continuo eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Mas eu não sou nem trabalhadora. Você pediu para que eles me protegessem. Eu não sou sua funcionária. O meu nome nem está no RH. Eu entrei aqui para pegar o que cai. Você está me tratando com generosidade? E aí o verso 14 diz assim: na hora da refeição, Boaz disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Olha o espetáculo dessa ordem. Primeiro que ela ganhou até uma marmita, né? Marmitex. Não vai, pode comer aqui, vem cá, né? Come com os meus funcionários aqui. Deus paga a generosidade com generosidade. Deus paga a fidelidade com fidelidade. Você vai almoçar onde? Não tem marmita, né? Eu vim pegar. Não, come com o funcionário aqui, ó. Estão os grãos tostados ainda. E olha a beleza dessa ordem do Boaz no verso 15. O verso 14: na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu pão, grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu a ordem aos servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixe cair-nas, para que ela recolha e não a impeça. Ele está dizendo, faz de conta que você vai pegar e deixa cair, tá bom? Faz de conta que caiu sem querer. E eles foram deixando cair, e ela foi recolhendo. Se até agora ela estava com entusiasmo, eu fico imaginando ela agora: por que não trouxe mais cesta, né? Por que não trouxe mais compartimento para levar? Porque agora estão deixando cair. Por quê? Deus paga a generosidade com generosidade.
O verso 16 e 17, para a gente concluir essa história toda, o verso 16 e 17 diz assim: assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha juntado, quase uma roupa de cevada, carregou para o povoado, né? E aí eu estou no outro lance agora. Então qual é o primeiro momento? A relação sogra e nora, ela vai para o trabalho, agora ela vai voltar, o movimento é o contrário. Quando ela vai voltar para casa, ela almoçou. A gente vai perceber no texto que a sua sogra estava preocupada se ela tinha comido até a tarde, mas ela estava de barriga cheia, água fresca, podia descansar e não tinha nem como trazer de volta para casa ou trazer para casa o resultado do seu trabalho. Verso 18: carregou para o povoado e sua sogra viu o quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Olha só, a Ruth da sua marmita, ela guardou um pouco e levou para a sogra. Aqui ó, tem comida pronta já, não precisa nem fazer não. Por quê? Porque Deus paga fidelidade com fidelidade. Há uma relação de amor aqui, e Deus dá de forma sobejante. Quando a Ruth viu isso, a Noemi viu isso, verso 19, olha o que ela disse. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Ela está dizendo: meu Deus, que Deus abençoe esse homem, esse proprietário. E aí a Ruth, ela vai abrir a boca e vai dizer: então Ruth, verso 19, contou a sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem que trabalhei é Boaz. Eu fico imaginando, a sogra quase caiu, se estivesse sentada. Não acredito, é esse homem que eu estou procurando. Ele é o remidor. O que é o remidor na lei? Quando se perdia o marido, alguém da família deveria casar-se com a viúva, ou alguém da família, e o primeiro filho era para representar. Por isso que é a lei do levirato, levir, cunhado. E esse homem, ele podia remir e salvar a honra, a propriedade, a terra que havia perdido. Então quando ela tem essa notícia, ela diz assim: eu não acredito, é esse homem que eu estou procurando, é ele que pode nos remir, é ele que pode resolver o problema. E mais uma vez a coincidência aqui, casualmente, naquele momento. E aí o verso 21 diz assim: e Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor você ir com as servas dele, minha filha, noutra lavoura poderiam molestá-la. Mais uma vez a orientação: fica lá, senão eles podem te estuprar e te matar. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada de trigo, e continuou morando com sua sogra. Muito bem, então nós terminamos aqui o texto, e aí eu quero rapidamente tomar algumas conclusões para nós terminarmos. O livro de Ruth, ele enaltece a relação intrafamiliar, diferente daquilo que nós lemos no filho que roubou a mãe, e na mãe que, ao invés de corrigir, ela promoveu uma idolatria. Mesmo no momento de crise, é possível ser um oásis da moral. No período de Juízes, a depravação, a morte, a desvaloramento da dignidade da mulher. Mas aqui você vê duas mulheres crendo na providência de Deus. Por quê? Porque Deus sabe proteger aqueles que são seus. Esse é o cenário de romance de Ruth. O período de Juízes, a lei foi abandonada, mas Ruth, ela é um oásis da moral no meio da injustiça. Em Juízes tem guerra, em Ruth tem paz. Em Juízes tem crueldade, no romance de Ruth tem gentileza. Em Juízes tem idolatria, em Ruth tem fidelidade. Em Juízes tem depravação, em Ruth tem amor genuíno. Em Juízes tem deslealdade, em Ruth tem devoção. Em Juízes tem disputa egoísta, no romance de Ruth tem amor e fidelidade enaltecida. O livro de Ruth nos ensina que é possível vivermos de forma santa, justa e honesta numa geração afrouxada pela injustiça, imoralidade e desonestidade. Irmãos, a proposta do mundo é que nós vivamos de forma mundana, a lei do mais forte, do feroz, do assassino, do cruel, do mentiroso. Mas Deus nos chama para viver no teu reino de forma ética, moral e probo, com justiça. É claro que o mundo nos seduz para viver de forma diferente, mas mesmo no tempo de escassez, nós podemos agir com o amor da sogra Noemi, com a gentileza de Ruth e com a fidelidade de Boaz. Que Deus nos ajude a viver no mundo que apodrece de forma justa, santa e honesta. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.